Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos, turma, dar início a mais um dia de aula. Hoje, quarta-feira, 12 do mês de maio do ano 2021. Vamos para a nossa atividade. Hoje, turminha, nós vamos trabalhar o componente curricular de Ciências, semana 1. Matéria e energia. Tema: matéria e energia misturas em nosso cotidiano. Apresentação: definição de mistura. O que é uma mistura? É a junção de duas ou mais substâncias, podendo ser elas simples ou compostas, sem que aconteça uma modificação química desses compostos. As propriedades físicas das misturas, como densidade e temperatura de fusão e de ebulição, serão distintas das substâncias puras abrangidas nesse sistema. As misturas diferenciam-se, especialmente pelos seus aspectos físicos, como a aparência visual e temperaturas de ebulição e fusão, que podem ser fixas ou variáveis. Turma, logo mais abaixo eu vou postar um vídeo falando sobre essas misturas. Assistem o vídeo, vai ajudar vocês também no desenvolvimento da atividade. E logo abaixo tem aqui também uma atividade. Vocês vão ler o texto, leia o texto com atenção. O título do texto é Arroz e Feijão, uma combinação importante para a saúde. Então, vocês vão dar uma lida com bastante atenção. Por que o arroz e o feijão são uma importante combinação? Vocês também, turminha, vão dar uma lida no texto, né? E será por quê que o arroz e o feijão são uma importante combinação? Vocês sabem, turma? Sabe? Então, turma, o arroz e o feijão são dois tipos de alimentos, ou seja, dois tipos de cereais que fornecem esses aminoácidos. O que são aminoácidos? São moléculas e essas moléculas elas são essenciais à nossa saúde. Com esses aminoácidos formam as proteínas e esses aminoácidos não são produzidos pelo corpo, não. Ele é produzido pelo arroz e o feijão. O feijão, ele é mais essencial ainda. Por que que o feijão é mais essencial ainda? Porque ele apresenta todos os tipos de aminoácido, quanto o arroz não. É por isso que nós não podemos trocar esses dois tipos de alimentos por outros. Tem pessoas que costumam trocar o arroz e o feijão por salgadinhos, por lanche. Nós não devemos fazer isso. Por que nós não devemos fazer isso? Esses dois tipos de alimentos nos fornecem esses aminoácidos, né? Como eu já disse, esses aminoácidos são moléculas e essas moléculas formam proteínas para o nosso corpo. O feijão, ele contém mais ainda. Por quê? Porque ele contém todos os tipos de aminoácidos. Esses aminoácidos transformam em proteínas para o nosso corpo, enquanto o arroz não. O arroz, ele produz alguns tipos de aminoácidos. Então, esses dois alimentos, eles são essenciais. Nós não podemos trocar por outros alimentos, não. Porque se nós trocarmos por outros alimentos, o nosso corpo não vai ter essa proteína. Essa proteína que é vindo desses dois tipos de alimentos. Eles contêm os aminoácidos e através desses aminoácidos, eles fornecem as proteínas para o nosso corpo. Após a leitura do texto, que é esse texto aqui, vocês vão responder essas perguntas. Olha só, número 1. Qual é o prato mais apreciado pelos brasileiros? Qual é, turminha, o prato mais apreciado pelos brasileiros? É muito fácil. 2. Quais são os principais nutrientes presentes no arroz? É o que eu já disse, né? O arroz, ele produz os aminoácidos e esses aminoácidos, eles são importantes para a nossa saúde, né? São essenciais para a nossa saúde. Ele produz alguns, não todos, alguns. Número 3.
Quais são os principais nutrientes presentes no feijão? Eu expliquei também, o feijão ele contém todos os tipos de aminoácidos e esses aminoácidos são moléculas que formam as proteínas para o nosso corpo. 4. Por que essa mistura de arroz com feijão faz tão bem para o nosso organismo? Será por que, turma, que essa mistura, o arroz e o feijão, faz tão bem para o nosso organismo? Volta lá no texto e responde para a tia. E logo abaixo tem um vídeo, vocês não deixem de assistir. O vídeo vai ajudar vocês também na atividade, combinado? Então, turma, essa foi nossa aula de hoje e até uma próxima aula.